Papai está com a mão aí. Se não, Eu acho que não tá. já saberemos. Oi? Tá uma frasezinha assim. Está com a frase? Alguma coisa pra. Deve ser Marcos. Tá vendo? Rapaz. Aí é Marcos. Não ia gravar, né? Ia estar gravando. Era só um aviso, um lembrete. Marcos, capítulo de número 4. E o verso é a partir do 35. Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podem sentar. Quem é esse, irmãos, que até o vento e o mar obedecem? Hoje o tema da mensagem é: a segurança está na obediência. Não existe segurança na desobediência. A segurança, a proteção, ela sempre vai vir ligada à obediência. Assim como a promessa, muitas vezes nós recebemos uma promessa da parte de Deus e achamos que o único responsável por ela é Deus e que nós não precisamos fazer a nossa parte. A promessa de Deus, ela está condicionada à nossa obediência, à nossa reverência e à nossa submissão a Deus. Então nós precisamos entender bem essas coisas, porque senão estaremos andando pela vida inseguros ou achamos que estamos seguros, mas na verdade estamos desprotegidos. Sabe aquela pessoa que tem o seguro ali no seu automóvel, que tem o seu seguro ali na sua empresa, na sua casa, e aí o que é que acontece? Chega o vencimento e ali a pessoa se esquece de renovar o seu seguro. E aí, por infelicidade do destino, o que é que acontece? Um acidente, um incêndio, um furto ou qualquer outra coisa de natureza perversa. E aí nós dizemos o que? Não, eu tenho seguro. Meu carro, minha moto, minha casa, minha empresa estão assegurados. E aí liga para o seguro. E o seguro diz: olha, o seu seguro venceu. E você não renovou. E aí, irmãos? Será que aquela promessa feita pelo seguro de que se responsabilizaria pelos danos, pelos furtos ou que acontecesse com seu bem,
Será que ele vai deixar de lado o seu esquecimento, vai deixar de lado a sua negligência e vai resolver o seu problema, ou ele vai se livrar do seu problema? É certo que ele vai se livrar do seu problema, porque para ele o que vai valer é o preto no branco. É por isso que nós precisamos, irmãos, estar certos do que Deus prometeu fazer em nossas vidas, assim como do que Deus ele nos chamou para fazermos. Então eu preciso fazer a minha parte. Jesus ali naquele momento, ele chega para os discípulos e ele diz aos discípulos que eles passariam para outra margem. E ali eles entram no barco juntamente com Cristo, começam ali a navegar, mas eles imaginavam que a viagem seria como? Tranquila. Eles não imaginavam que, obedecendo o ide de Jesus, obedecendo a direção que Jesus estava lhes dando, a ordem que ele estava lhes dando, que eles teriam problemas. Eles achavam que a viagem seria tranquila, seria sem tribulações ou dificuldades, que não haveriam tempestades ou prejuízos. Não é assim como que algumas pessoas, quando entregam a vida a Cristo, acreditam que vai ser a caminhada com Ele. Não é assim que muitas vezes, quando decidimos nos unir com aquela pessoa que nós acreditamos que Deus escolheu para nós, e achamos que ali o casamento, o dia a dia, será um mar de rosas. Mas aí, assim como naquela viagem, naquele mar, que estava tudo tranquilo, ficou tudo alvoroçado. Assim também é o dia a dia do casal, assim também é o dia a dia da família. Um dia que parece tranquilo, de repente, um filho, uma filha, resolve trazer dores de cabeça. Jesus, ele disse que eles passariam para o outro lado. Mas ele não disse que teriam problemas no meio do trajeto. Jesus tirou eles de um ponto e precisava levar para o outro ponto. Só que haveria um processo. E a gente precisa entender os processos de nossas vidas. A gente precisa processar bem as coisas que estão nos acontecendo e estão sobrevindo sobre nossos dias. Precisamos passar a refletir mais ao invés de sermos imediatistas. Às vezes é necessário dar um passo para trás para que depois possamos avançar. E no meio das dificuldades, nós precisamos sempre nos lembrar de quem nos chamou, de quem é a responsabilidade de nos proteger, de quem foi que nos mandou ir ou fazer isso ou aquilo. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para quê, meus irmãos? Para cumprir. Fiel é o que vos chamou, o qual também o fará. Deus chamou Abraão da sua terra, da sua parentela, e disse que levaria ele para uma terra próspera, faria dele uma grande nação. Ele só não disse o que aconteceria até o cumprimento dessa promessa. Mas Abraão creu,
Abraão se submeteu e fez o que deveria fazer. Pastor, mas Abraão não errou? Errou inúmeras vezes. Mas Abraão tinha um Deus que é um Pai misericordioso, um Pai longânimo, assim como Davi, a quem Deus diz: o homem segundo o meu coração. Davi pecou muito mais do que Saul. O problema era o coração de Saul. O coração de Davi era muito diferente. Era um coração que se voltava para Deus. Era um coração que, quando se perdia, ficava triste. E então ele ia jejuar. Ele passava noites clamando a Deus para que devolvesse a ele novamente a alegria da salvação. Ele pedia a Deus para que voltasse a fortalecer as mãos dele, para que ele pudesse levantá-las novamente em louvor ao Senhor. Enquanto que Saul, quando desobedecia, ele não se voltava, não se aproximava de Deus, mas se distanciava. E esse é o erro que muitas vezes nós cometemos. Erramos, mas ao invés de corrermos para Cristo, nós corremos de Cristo. Nos afastamos da palavra, nos afastamos das coisas do alto. E com isso nós somos os mais prejudicados. Temos que tomar com isso, irmãos. Temos que tomar cuidado com isso. Os pescadores eram pessoas experientes no mar. Mas como foi que aqueles pescadores, desesperados, irmãos, desesperados. Mas a Bíblia diz que enquanto eles estavam desesperados, Jesus estava fazendo o que, irmãos? Hein? Aonde? Com a cabeça onde? No almofada. O pau quebrando e Jesus dormindo. Porque ele sabia quem o guardava. Ele sabia quem o protegia, quem o defendia. Ele sabia que não estava sozinho, que o Pai cuidava dele. Mas os discípulos não, irmãos. Os discípulos estavam desesperados. Os discípulos estavam dizendo: mestre, o senhor não está prestando atenção no que está acontecendo? O senhor não vai fazer alguma coisa em relação a isso? O senhor não se importa pelo que nós estamos passando? Não é assim que muitas vezes nós nos comportamos? Aonde está Deus em meio a tudo isso que eu estou vivendo? Será que Deus não está vendo esse infeliz o que está me fazendo? Será que Deus não está vendo como aquela pessoa me irrita tanto? Eu não aguento mais, Senhor, você não vai fazer nada. E Jesus está dormindo. E Jesus está tranquilo. E Jesus está em paz. Por quê, pastor? Porque Ele é a paz. Ele é a paz. Você conhece alguém que o mundo pode estar pegando fogo, mas aquela pessoa parece que nada está acontecendo? Calma, vai. Fique tranquilo. Pois é, irmãos, nós temos que chegar a esse nível. Só chegaremos nesse nível se fortalecer o relacionamento. Se de fato a fé que nós dizemos ter nele for uma fé concreta. Porque a fé é o firme e fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê.
E sem fé é impossível o quê, irmãos? E se eu digo que tenho fé, eu tenho que crer que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. É por isso que uns recebem mais pela fé e outros recebem menos. É por isso que uns conseguem descansar com salário mínimo e outros que recebem 2, 3, 5, 10 não conseguem. Ainda hoje eu meditava ali numa palavra, se eu não me engano foi Eclesiastes 5:12, só para trazer memória, é uma mensagem muito interessante, Eclesiastes 5:12. Olha, é bem pontual para isso. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. A fartura do rico não deixa dormir. Olha só, irmãos, doce é o sono do trabalhador. Sabe aquele trabalhador que dorme que nem uma pedra, ronca e até babar, e não está nem aí para nada, irmãos. Só doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. E aí tem muita gente querendo o que, irmãos? Ficar rico. Tem muita gente o que, irmãos? Querendo ganhar muito dinheiro. Já viu aquela palavra que diz: a quem muito é dado, sabe, quando você era ali só um atendente de balcão, e aí de repente você se torna um líder, um encarregado, um gerente, e aí você não tem paz mais. O telefone já não tem hora para tocar. A cobrança, misericórdia. Eu lembro de meu cunhado dizendo que não aguentava mais. Ele contou que o supervisor dele chegava a ligar de madrugada para ele, e dizendo a ele: cara, estou olhando aqui, eu estou vendo que você não bateu a cota hoje e tal. E ele virar: rapaz, é verdade que você liga para mim na madrugada, porque você está na sua casa, computador, você me acorda para dizer que eu não bati a cota, para procurar o que fazer, e desligou o telefone. E ele disse: já deu para mim. Porque, irmãos, é muita responsabilidade. Às vezes a gente não consegue se aquietar nas pequenas coisas e ficamos buscando por muitas coisas. Tínhamos uma casa pequena e cuidávamos ali, né? Tínhamos poucas coisas, mas de repente Deus abençoou, alargou ali a casa. E agora, irmão, já tem mais coisas, já tem mais ambientes, mais trabalho, aí já começa o problema. Eu não aguento, tem que me ajudar, você não faz isso, você não faz aquilo. Tem piscina para limpar, tem quarto para limpar. É isso. E aí agora, irmãos? Não era melhor ficar só? Mais ou menos. É? Mas é isso. É isso que eu estou pensando, né? Calma, muita calma nessa hora. Desistir. A gente Falei mais ou menos. resistir sempre, desistir jamais. Desistir jamais. Veja como nós, irmãos, precisamos nos ajustar. Eu sempre me lembro de uma frase que a missionária ela disse uma vez: a palavra, o fogo
combustível que você tinha lá atrás. Ele não é suficiente para te levar aonde Deus quer te levar. E ela dizia: observe o carro, você enche o tanque do carro e você começa a rodar. E aí, se você não parar para abastecer, o que é que acontece? O carro para. O problema é esse, irmãos. A casa cresceu, o patrimônio aumentou, mas nós ainda continuamos com a mente pequena. A estrutura física, a estrutura emocional, a nossa estrutura espiritual ainda continua pequena. E aí, pastor, o que tem que fazer? Eu tenho que buscar. Para quê, pastor? Para que eu possa dar conta daquilo que Deus colocou na minha mão. E a responsabilidade nunca vai ser do outro. A responsabilidade sempre vai ser minha. São coisas difíceis, irmãos, da gente entender, mas depois que a gente entende, a gente nunca mais esquece. Quando a gente está cansado, quando a gente não está bem estruturado, a gente culpa a todos. A gente passa a se vitimar, a gente passa a achar que não é com a gente, é com os outros. E a gente só está assim por conta das pessoas, quando na verdade a responsabilidade é só nossa. E até entender isso, irmãos, nós vamos machucar, ferir muitas pessoas. E pessoas que nós amamos, pessoas que nós gostamos, apreciamos tanto, mas pela falta de maturidade, por sermos tão imaturos ainda, nós acabamos fazendo isso no processo, no caminho, na jornada que nós estamos trilhando. É por isso que há momentos que a gente tem que parar, irmãos, ajustar as velas, observar o mantimento que há no barco e fazer, irmãos, o que é preciso ser feito. Porque o culpado sempre vai ser eu e não os outros. Os outros vão errar comigo, mas se eu pegar o erro daquela pessoa e ficar depressivo e ficar uma pessoa rancorosa, uma pessoa magoada, o culpado não foi o outro, o culpado sou eu que permiti que o outro fizesse isso. As pessoas só vão conseguir te ofender se você der poder a elas para isso. Mas se você disser: eu não sou isso, eu não tenho nada a ver com isso, isso é problema dele, isso é problema dela, o que é que acontece, pastor? Aquilo não te machuca, aquilo não afeta quem você é, o que você faz e o que você precisa fazer. Mas quando você dá poder ao outro, aí sim, irmãos, aquela pessoa vai afetar o seu dia a dia, o seu sono, muitas vezes. Por quê? Porque você deu poder a alguém para te machucar e para te ferir. Jesus, então, ali, ele se levanta, versículo 39, e quando ele se levanta, ele faz o quê? Ele repreende o mar. Ele diz: aquieta-se, acalma-se. Mas ele também se volta para os discípulos e diz a eles no 40: por que só estão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Jesus estava praticamente dizendo: rapazes, vocês não aprenderam nada ainda. Vocês estão andando comigo, vendo os milagres que eu faço. Você acha que eu chamei vocês para o meio do mar da Galileia para vocês morrerem e se afogarem?
Certamente, irmãos, eles não aprenderam de fato. Às vezes parece que a gente também não aprendeu. E a gente está lá gritando, está lá pedindo, está lá desesperado. Mas se esquece que na hora da prova o professor fica em silêncio. Como Jesus estava ali, dormindo. No momento da prova, irmãos, é hora de aplicarmos o que Jesus nos ensinou. Na hora que nos pirraçam, na hora que vem alguém nos fecha no trânsito, é a hora que o mestre, ele fica em silêncio. Deixa eu ver como meu filho vai agir. Deixa eu ver como minha filha vai agir agora. É naquela hora que o caixa dá o troco errado. E aí o professor se cala e diz assim: deixa eu ver agora se ele aprendeu comigo o que é justiça, o que é empatia. E muitos estão sendo reprovados, irmãos. A gente precisa entender o que Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Está nos faltando ânimo nas tribulações. Está nos faltando ânimo nas perseguições. Está nos faltando ânimo quando as pessoas nos machucam, ou melhor, tentam nos machucar, nos ofender. Está nos faltando mais maturidade emocional, espiritual. E entender que o problema não é meu, o problema é do outro. E se eu puder ajudá-lo, eu vou ajudar, mas eu não vou criar mais um problema para mim. Infelizmente, muitas vezes nós estamos fazendo isso. Jesus se levanta, repreende o vento e o mar. E diz: vocês ainda não têm fé? Jesus ele não prometeu uma travessia tranquila, mas sim uma chegada segura. Pastor, e quando vai ser a nossa chegada na Nova Jerusalém? Pode ficar tranquilo, porque lá no fim da Bíblia diz que tudo vai terminar bem. No fim tudo vai dar certo, mas até chegar ao fim, muita coisa vai dar errado. Muitos B.O.s, muitos problemas vão nos sobrevir, irmãos. Mas o que deve nos importar é a chegada. O que deve nos importar é o fim de todas as coisas. Porque Salomão ele diz assim: olha, é melhor o fim de todas as coisas do que o início, do que o começo. E a gente fica apegado ao começo, não, mas porque começou tão bem. Não, mas no início, o meu marido, a minha esposa era tão, parecia um anjo, parecia uma anja, mas agora misericórdia. Mas eu preciso me alegrar com o fim, porque o fim já está escrito. Escrito por quem, pastor? Pelo dedo, pela mão de Deus. E o fim vai dar tudo certo, irmãos. Aí são só problemas para a gente resolver, só para nos tornar mais dependentes de Deus. E tenha certeza, é melhor estar em qualquer tempestade com Cristo do que estar em qualquer outro lugar sem Cristo. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiam estar na fornalha aquecida 7 vezes mais, obedecendo a Deus, do que, pastor, do que está agradando o rei da Babilônia.
Ele diz: eu prefiro ir para a fornalha, eu prefiro ir para a cova dos leões. Por quê? Porque eu estou obedecendo. E se eu estou obedecendo, o Senhor está comigo. Mas se eu desobedeço a Deus, para obedecer ou agradar os homens, Deus não vai comigo. E aí eu não estarei em segurança, mas eu estarei com um B.O. grande. Então isso que você está passando porque está obedecendo a Deus é melhor do que você achar que está vivendo uma vida tranquila desobedecendo a Deus. Quantos aí hoje estão achando melhor ter voltado para o mundo, estarem fazendo o que querem fazer, sem ter que ir para a igreja, sem ter que muitas vezes conversar com seus líderes espirituais, porque não tem que dar satisfação e não tem mesmo, mas honra a gente dá quem tem. E aí de repente, irmãos, quando os olhos se abrem, se encontram lá numa prisão, se encontram lá numa cadeira de roda, ou até num momento de solidão e desespero, dizendo assim: o que eu fiz da minha vida? Por que eu saí da casa de Deus? Por que eu me afastei de Cristo? E aí vê que não estava seguro. E aí vê que não havia segurança numa vida que era eu mesmo que cuidava, era eu mesmo que dizia o que fazia ou deixava de fazer. Por isso Salomão, ele disse que é tudo vaidade. Nós precisamos crer, assim como Jesus, que Deus vai estar conosco, independente de qualquer tempestade que vier, independente de qualquer naufrágio, sabe? As pessoas que dizem assim, que com Jesus no barco, o barco não afunda, mas o barco de Paulo afundou. Mas Jesus estava lá e Paulo não morreu. Irmãos, os nossos barcos muitas vezes vão afundar. Mesmo com Jesus estando no barco, mesmo com Jesus estando em nossas vidas, mesmo nós estamos obedecendo a Deus, coisas desagradáveis vão acontecer. Vamos passar por muitas perdas, danos, prejuízos, mesmo na obediência. Mas ainda é melhor que seja assim do que estar na desobediência e vivendo aparentes dias tranquilos. Porque um dia a sombra que ofuscava os nossos olhos, o nosso entendimento vai passar, e quando formos ver, estaremos numa encruzilhada, estaremos num lugar tenebroso, irmãos. E nós nunca nos esqueçamos de que Deus, Ele se importa com nós, que nós nunca nos esqueçamos de que Ele nunca vai nos abandonar. Por quê, pastor? A nossa fortaleza é o Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Naum capítulo 1, verso 7 vai dizer: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Toma essa palavra para a sua vida. Toma essa palavra para a adversidade que você está passando, você está enfrentando. O Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Creia nisso. Deus é quem está te guardando, Deus é quem está te protegendo, e na hora que Ele quiser,
ele se levanta e repreende o mar, repreende o vento, e tudo se acalma. Tudo se acalma. Mas é na hora dele. Às vezes a gente acha que vai tudo desmoronar, mas não vai. Quantas vezes você achou que não ia ter mais jeito? Quantas vezes você achou que aquela dor que você estava sentindo, você ia morrer? Quantas vezes você achou que naquele acidente você ia morrer? Quando você saiu daquele emprego que seria derrota, aquela crise financeira, as dívidas que você enfrentou, você achou agora acabou. Mas não acabou. Por que, pastor? Só acaba quando ele diz que acabou. Que nós possamos entender isso, irmãos. Jesus se importa conosco. Ele é quem está conosco. E Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. E nós também não deixemos de fazer isso, irmãos. Porque Deus, Ele conhece aqueles que confiam nele. E se você é essa pessoa que confia nele, tenha certeza, Deus te conhece. Ele sabe o teu nome, Ele conhece a tua causa e Ele sabe como te ajudar. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e lembre-se sempre, a segurança está na obediência. Obedecer é melhor do que? Pois é. Então, obedeça. Custe o que custar para você. Obedeça, porque vai ser melhor do que você sacrificar a sua saúde, você sacrificar a sua salvação, você sacrificar o seu casamento, você sacrificar a sua família. Obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos orar? Em nome de Jesus. Ajuda ela, Jesus. Ajuda ela, Senhor, que hoje está difícil. Ajuda, Pai. Traz aí, Senhor, o teu óleo. Traz o teu WD, Senhor, espiritual. Ô Senhor, aqui também, Pai, joelho, é de Deus, Pai, confirmou, Senhor, confirmou, põe só lá não, põe aqui também, ó Senhor. Então, vamos compartilhar aí, irmãos, esse óleo de Jeová, esse WD. Graças a Deus, minhas canelas e meu joelho tá bom demais. Mas não se glorie não. Mas não tá a sua idade. Aí já passou por essa idade. Eu tô velhinha, mas tô forte. A gente tá mais. A gente tá mais de você. Digo fraco, eu sou forte. Vou me lembrar disso. Vou me lembrar disso. Sim, Pai. Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Tu és a nossa torre forte, o nosso lugar seguro. Tu és o nosso escudo, a nossa proteção, Senhor. Tu és tudo que nós temos, Pai. Que os abalos do lado de fora, as tempestades, que as invejas, Senhor, os comichões nos ouvidos, não ofusquem, meu Deus, esta verdade dentro de nós, Pai. Paulo, ele disse, tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for amável, nisto pensai. Precisamos de bons pensamentos, Senhor, nos dias maus. Precisamos, ó Deus, aleluia, da sua força quando estivermos fracos, Pai. Precisamos de Ti, Senhor, somente de Ti, Pai.
Assim como aqueles discípulos, Senhor, eles não precisavam de nada, porque tudo, Senhor, que eles precisavam, já estava naquele barco, Pai. Mas mesmo assim eles se desesperaram, Senhor, porque mesmo com a solução no barco, Senhor, eles não enxergaram. E muitas vezes estamos assim, Senhor, desesperados, Pai, sem enxergar, Senhor, a solução, sem enxergarmos, ó Deus, quem está olhando para nós todos os dias, sem, Senhor, nos lembrarmos que aquele que nos guarda, Ele não dorme, Senhor, de que aquele que prometeu também é fiel para cumprir, Pai. Oh, Senhor, que possamos, Senhor, tornar-nos lembrar daquilo que nos dá esperança, Pai. Tira o pessimismo, Senhor, do nosso coração, Pai. As palavras de derrota, as palavras, meu Deus, de destruição, Senhor, de morte, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Todo espírito de confusão, meu Senhor, na mente, toda voz estranha, meu Deus, que vem todos os dias para nos amedrontar, Senhor, para nos levar a uma prisão, a uma masmorra, que se chama vitimismo, depressão, meu Senhor. Deus, liberta as mentes cativas, Pai. Liberta, meu Deus, as almas aprisionadas pelo passado, pelas dores e feridas antigas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Corta o cordão umbilical com o passado, Pai. Toca, meu Deus, em nome de Jesus, nesse coração preso, Senhor, nesta mente presa, aos dias que deram errado, as palavras, meu Deus, que machucaram, que ofenderam. E traz a cura, Senhor. Põe o bálsamo, meu Deus, da cura em nome de Jesus. Devolve a alegria, meu Deus, a este coração triste, Pai. Devolve o vigor, meu Deus, a esse espírito cansado. Levanta o caído, restaura, meu Senhor, o ferido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que haja um clamor dentro de nós, Pai, um clamor de fé, um clamor de esperança, quebrade em dias difíceis, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque aquele que pensou, Senhor, que seria a nossa derrota, aquele que pensou que seria, Senhor, a nossa morte, a nossa destruição, se enganou mais uma vez, Pai. Porque lá vem a tua virada, lá vem, Senhor, a tua novidade. Em nome de Jesus, lá vem um homem e uma mulher, mas maduros, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Que haja uma metanoia, meu Deus, em nossa mente nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque Jesus é quem vai conosco, Senhor. E se é Ele quem vai conosco, não podemos temer o que nos acontecerá no meio da caminhada, Senhor. Que assim estejamos, Deus, seguros na Tua palavra, seguros naquele que nos prometeu, Senhor, porque é fiel para cumprir, Pai. Seja o que for, Deus, que foi iniciado em nossas vidas, por meio de Ti, da Tua palavra, do Teu chamado, Senhor,
eu creio que dará certo no fim, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, reveste-nos de sabedoria, reveste-nos, Senhor, de maturidade, reveste-nos, Senhor, com o fogo do Teu Espírito, Pai. Veste-nos com a Tua armadura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque nós vamos até o fim, Senhor. Porque não nos retiramos para a perdição, mas permanecemos e perseveramos até o fim para a salvação, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. E você diz: amém. Graças a Deus. Vamos em paz, com chuva ou sem chuva. Vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus. E justamente com todo o Senhor nós iremos